Bom dia, né? A gente já conversou um pouquinho, né? Então agora eu vim conversar, né, dar continuidade aí nesse assunto tão importante, né? E muito obrigada pela presença de todos aqui, né? De terem tirado um tempinho para vir ouvir sobre um assunto tão importante. Para quem está em casa também, minha mãe, um beijo. Ela está lá assistindo. Bom, então para quem não me conhece, né? Eu sou a Cris. Sou formada em 2011 pela UEL, sou especialista em endodontia e em odontologia domiciliar e hospitalar, né? Então, além de atuar em consultório, eu também faço atendimentos em domicílio, em hospitais, onde o paciente estiver, né? Para pacientes que não podem, que têm alguma dificuldade de vir até o consultório. E agora a gente vai falar um pouquinho, a gente vai sair um pouquinho do foco do câncer bucal específico e nós vamos falar um pouquinho do câncer de um modo geral. Certo? Né? Então, a partir do momento que recebeu o diagnóstico de câncer, né, falou assim, Cris, mas se o meu diagnóstico não foi de câncer bucal, por que é importante eu procurar um dentista, né? Sendo que meu câncer é de mama, de próstata, né, em um outro órgão. Né? E o motivo, o porquê, é porque o tratamento, tanto de químio quanto de radioterapia, quando é radioterapia de cabeça e pescoço, eles causam efeitos colaterais na boca, né? E causam, assim, muitos efeitos colaterais. Então, é sobre isso que nós vamos conversar agora um pouquinho, certo? Né? E o que vai acontecer, então? Quando faz a químio ou a radioterapia, né, que começa ali a interferir nas células do corpo, a químio, a rádio, ela não sabe que célula que é tumoral, que célula que é uma célula normal. Então, ela acaba interferindo em tudo. Né? Então, na célula tumoral, ela vai danificar o material genético e vai impedir que essa célula cresça e se reproduza. E na célula normal, né, sem querer, ela vai acabar interferindo também, causando os efeitos colaterais. Então, a quimioterapia, todas, sem exceção, todas as drogas quimioterápicas são tóxicas, certo? Então, elas vão interferir no metabolismo celular, vão diminuir o fluxo sanguíneo e linfático, tá? E com a quimioterapia, o que vai acontecer? Vai reduzir o número de neutrófilos. Os neutrófilos são as nossas células de defesa. Então, se diminui as células de defesa, a gente vai ter um maior risco de infecções, tá? E essa infecção pode ser bucal. Outra coisa, diminui, né, geralmente um número grande das plaquetas. As plaquetas são responsáveis pela coagulação. Então, se diminui as plaquetas, né, o que vai interferir? Num maior risco de sangramento. Né? E qual parte da boca que já tem uma tendência a ter um sangramento fácil ali? A gengiva. Né? Então, imagina só, se uma pessoa que está passando por isso, que já tem essa queda de plaquetas, se essa pessoa, além disso, já tem uma gengivite, já tem uma gengiva inflamada, né? Olha como o nível pode ser ali muito maior. Pensando também em infecções, se já está com esse risco de infecção aumentada e ali tem um dente infeccionado, né, qualquer outra infecção bucal, olha como isso pode ser, né, atingir um grau muito mais severo. E tem uma lista, né, dos medicamentos de quimioterapia que vão ter um efeito ainda mais tóxico ali na parte bucal, né? Como um exemplo ali, o câncer de mama, um dos medicamentos que é muito usado é a doxorubicina, né? Então, é um dos medicamentos que geralmente vão interferir muito ali em cavidade bucal. Já na radioterapia, quando a gente, né, pensa ali na rádio de cabeça e pescoço, vai provocar mesmo muitas complicações bucais. O que a radioterapia causa? Ela causa perda do tônus e diminuição do diâmetro dos vasos, né? Então vai prejudicar o fluxo sanguíneo e linfático e ela vai alterar o metabolismo, né? Então, mais uma vez, aí aumenta o risco de infecção, dificulta o processo ósseo e de reparação. E tá passando por isso? Muito desgaste. Sim. Depois a gente pode conversar um pouquinho também.
E aí, então, e quais são os problemas bucais que tanto a quimio quanto a radioterapia podem causar, né? Lembrando que isso é independente de ser o câncer bucal, tá? Então, a campeã aí, né, que praticamente 100% dos casos causa, é a xerostomia, né? A Thaís até já falou, que é a sensação de boca seca. Né? Pode haver diminuição da saliva ou ser uma saliva mais espessa, certo? A mucosite são feridas, tá? Como aqui, né, pode ver na foto, ela pode ser uma ferida pequena, né? E isso pode aumentar e até formar feridas ali que pegam toda a cavidade bucal. Inflamação. Isso, parece uma afta ali no grau 1, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, parece uma afta, tá? Desconforto oral, infecções, trismo. O que é o trismo? É quando trava aqui, ó, a gente não consegue abrir a boca, né? Então é como se travasse aqui a articulação. Cárie de radiação, que isso é quando é a radioterapia, né, de cabeça e pescoço, que é como nessa foto aqui, né? Então, esse tipo de cárie, o que vai acontecer? A radiação, ela vai alterar a estrutura tanto do esmalte quanto da dentina. E isso somado com menos saliva, formam cáries bem agressivas, né? O dente fica muito fragilizado. Eu já tive caso de atender, né, pacientes assim. Então é algo assim, a hora que a gente começa a tirar a cárie ali, o dente vai quebrando todo. Tem caso que o dente, dá para cortar o dente com uma tesoura. Então assim, a estrutura fica muito fragilizada. Porém, há chance de prevenção, né? Então é ali que a gente vai chegar depois um pouquinho mais para frente, tá? Para que não chegue num caso assim, né? Então o importante é a gente pensar na prevenção. Outra possível complicação, a osteonecrose, que é quando o osso, pode causar alguma necrose ali na parte óssea, também vamos falar um pouquinho daqui a pouco, e a perda ou alteração do paladar. Então vamos lá, vou falar só um pouquinho mais sobre as principais, né? Então, primeira, xerostomia, que é, como eu falei, a sensação de boca seca. Ela pode estar relacionada à diminuição ou à qualidade da saliva. Então ela vai causar desconforto, porque fica totalmente ressecado, né? E a nossa mucosa bucal, ela já é um tecido bem fininho, né? Você passar a língua ali, é bem fininho. Quando fica muito ressecado, aumenta a chance de formar feridas. Então vai prejudicar fala e deglutição, dificulta o uso de próteses removíveis, né? Então quem usa dentadura, se está com a boca muito seca, é difícil da dentadura parar, tá? Vai provocar diminuição do pH oral, né? E quando diminui esse pH, o meio bucal fica mais ácido, né? Então vai ter um maior risco de cáries, doença periodontal. Então olha como a falta de saliva, né, pode implicar ali em muitas coisas. A mucosite, né, é uma inflamação aguda dolorosa, né? Então são as úlceras, né, que parecem afta. Então, dor e desconforto. Essa dor, ela pode ser desde uma dor leve, como de uma afta mesmo, que nos incomoda, até uma dor exacerbada. Vai também prejudicar a fala e a deglutição. Acaba sendo uma porta de entrada, né, para alguma outra infecção. E em casos mais severos, pode haver necessidade de alimentação via sonda e de interromper o tratamento antineoplásico, de tão grave que fica ali essa situação. Né, alguns estudos aqui indicam que mais de 50% dos pacientes submetidos à quimioterapia e quase 100% dos pacientes que fazem a radioterapia de cabeça e pescoço irão desenvolver algum grau de mucosite. Então, é uma chance muito grande de pelo menos algum grau esses pacientes desenvolverem. E ela, né, tem mesmo aqui, tem a classificação dessas lesões, né? Então, tem do grau 0 ao grau 4, né? Então, o 0 é quando ainda não tem nenhuma alteração. O 1 já parece uma afta, né? Parece uma feridinha ali com uma dor leve, porém a pessoa consegue comer normalmente ainda. E então vai ficando mais grave, né? Pode chegar no grau 3, a alimentação oral não é possível, a pessoa não consegue mais comer, tem que colocar sonda.
né, até chegar no grau 4, que pode ter sintomas associados com o risco de morte, tá? Causando sangramento espontâneo, né, em alguns pontos com necrose. Então aí pode realmente ser algo que a pessoa precisa parar com o tratamento antineoplásico, né, por conta disso, né, por conta de uma coisa que poderia ter sido tratado, né, ter tido uma prevenção anteriormente. Pensa só, a pessoa já está passando por um momento tão difícil, né, fazendo esse tratamento antineoplásico, ainda passar por uma complicação dessa. As infecções oportunistas, né, então como o sistema... Oi, claro. Eu gostaria que falasse sobre o laser nesse caso. Ah, vou falar. Depois, logo à frente aqui já vai ter o que a gente pode fazer para melhorar, tá? Então, nas infecções oportunistas. Então, o sistema imunológico comprometido, ele está mais suscetível às infecções oportunistas, né? Elas são causadas ali por micro-organismos que em condições normais não causariam doenças, né? Mas que nesses casos, eles podem se tornar patogênicos. O que é mais comum, a candidíase e a herpes. A osteonecrose dos maxilares, né? Então aqui é a necrose do tecido ósseo ou na mandíbula ou na maxila. O que causa isso? Né? Isso daí é causado pelo uso dos bisfosfonatos, que são os medicamentos para tratar osteoporose e alguns tipos de câncer, né? Então, não sei se a senhora faz uso, que a senhora falou em relação da parte óssea, né? É um tipo. Tá? Então, assim, pensando ali no tratamento de câncer, às vezes tem a droga principal e o bisfosfonato faz parte ali também, então tem vários tipos de câncer que são usados essa classe de remédios. E na radioterapia de cabeça e pescoço, tá? Isso associado a algum trauma, né? Então não é só o simples fato da pessoa fazer uso, tem que haver algum trauma também. Isso pode desencadear a osteonecrose, tá? Então pensa assim, se aquela parte óssea já não tem mais tanto fluxo sanguíneo, linfático, né, e tudo mais, e, por exemplo, precisa extrair um dente, essa extração, né, vai ser causada um trauma ali ósseo. Então o organismo não consegue promover o reparo. Então pode formar ali necrose. Aqui na foto não dá para ver tão bem, né, mas o osso ele fica exposto. Né, isso causa dor, inchaço, dificuldade para comer e falar, infecções recorrentes. E a gente, às vezes, dá o exemplo da extração, mas pode ser coisas muito mais simples. Por exemplo, uma prótese mal adaptada. Né, uma prótese que quebrou ali um pedaço, está com aquela borda cortante, machuca ali a gengiva e tem a gengiva e logo abaixo já é o osso. Né, a gente fala que o local mais fácil de acontecer osteonecrose é na boca. Porque é gengiva e osso já, é diferente aqui do braço, né, que tem a pele, tem uma gordurinha, né, demora para chegar no osso. Na boca não, é gengiva e osso. Então, o fato de às vezes comer um alimento muito duro, cortante, que machucou, já às vezes é suficiente para causar esse problema que, como a Thaís falou, é muito difícil de tratar, né? Não existe ainda um tratamento, uma cura específica. É um controle que vai fazendo, tá? Então, muito importante prevenir, tá bom? Quem faz uso desses medicamentos e a radioterapia em região de cabeça e pescoço. E aí, o que nós dentistas podemos fazer, né, diante disso tudo, né? Eu mostrei vários problemas, mas o que a gente pode fazer para ajudar nisso aí? Então a gente divide em 3 etapas, né? No pré-tratamento oncológico, lá quando descobriu, né, que já conversou com o médico, já definiu o que vai fazer, mas ainda não iniciou, nem a químio, nem a rádio, nada. Então é o pré-tratamento oncológico. Depois tem o transtratamento oncológico, que é durante, e depois o pós, tá? Então nós vamos dividir nessas 3 etapas, certo? Então logo após receber o diagnóstico, é indicado procurar um dentista, tá? E o que nós vamos fazer? Nós vamos conversar bastante, né? Fazer uma anamnese, um exame clínico bem completo, tá? E no exame clínico, qual é o nosso objetivo? Remover focos de infecção. Tá? Adequar o meio bucal. Né? Então, dente que tem infecção, gengivite, né? O que precisar ser feito para deixar a boca 100% saudável.
certo? E passar as orientações para os pacientes. Tem muitas orientações que podem prevenir esses problemas que foram mostrados e dar mais conforto também, tá? Então, nessa anamnese, nós precisamos saber sobre esse tumor, o local, a data que vai iniciar, qual estágio que está, se está bem no início ou se já está mais avançado, né, os ciclos e tudo mais. Preciso saber das comorbidades, se já é um paciente que tem diabetes, pressão alta, quais os medicamentos de uso diário. Isso tudo vai influenciar os fatores de risco, como o Dr. João disse, se fuma, se faz uso de álcool, os hábitos alimentares, se usa prótese, para a gente ver se essa prótese está bem adaptada ou não, né? E os fatores de risco sistêmicos. Então, né, acaba sendo uma consulta bem extensa, porque são várias informações que são importantes, tá? Para a gente saber. Em seguida, um exame clínico, né, que vai ser olhar tudo, né, com a intenção do quê? De remover foco de infecção. Não é assim, doutora, queria clarear um pouquinho meu dente, né? Não é assim focado em estética. É realmente porque a gente tem que ser rápido, porque logo vai iniciar a quimioterapia ou a rádio. Então, é um período ali que a gente tem que realmente adequar o meio bucal. Tá? E as orientações, tanto para os pacientes quanto para a família, né, que fazem parte disso também. Então, as orientações são passadas para os pacientes e familiares. Então, a higiene oral, que é importantíssima, né, a gente sempre pede para usar uma escova macia, né, porque a gengiva ela fica mais sensível mesmo, tem os cremes dentais, bochechos que são indicados. Hidratação dos lábios e mucosas, cuidados com a alimentação, né, para evitar os alimentos duros, as próteses bem adaptadas e acompanhar sempre com o dentista, tá? Ter esse acompanhamento periódico, focando sempre em prevenção e qualidade de vida, né? Como eu falei, já é um período tão difícil que a pessoa está passando, né? Então, a gente pensar nisso aqui, pensar que evitar aqueles problemas que vocês viram, seja mais uma coisa aí, né, que deixe esse processo mais difícil, mais doloroso. E aí nisso, né, nessa consulta, a gente dá um arquivo, né, para o paciente, que aqui, né, tá pequenininho, mas assim, aqui tem tudo que o paciente precisa saber e usar durante esse período, tá? Então isso a gente disponibiliza aí para esses pacientes, essas orientações ali bem completinha, de tudo que vai ajudar nesse processo. Aí entrando, né, no transtratamento oncológico, que é durante, né, então, durante o período que o paciente está fazendo a quimio ou a rádio. Então, a gente vai ter que fazer o controle e a manutenção dos efeitos dessas drogas quimioterápicas, reforçar as orientações sobre os cuidados bucais, os cuidados com os riscos de sangramento, infecção e a prevenção da osteonecrose. Então, nesse período, quais procedimentos que, né, eventualmente podem ser feitos? A profilaxia, que é a limpeza, né, para a gente manter ele sempre bem saudável. Se precisar, restauração, então se um dente quebrou, alguma coisa, restauração, porque são coisas que são minimamente invasivas. E aí, claro, a gente sempre evita de fazer algo durante, né, um período. Porém, é assim, né, o paciente fez a quimio, né, vamos ter como exemplo a quimio. Quando ele faz a quimio, ali no dia 1, aí ele começa a ficar com a imunidade alterada, então vai caindo a imunidade. Então, esse período de queda não é interessante mexer em nada. Depois de um tempo começa a normalizar. Então, qual é o dia ideal para a gente intervir caso precise? Um dia antes dele fazer a próxima quimio. Tá? Então, aí é uma data legal que, se precisar fazer alguma coisa, né, é possível fazer. E a laser terapia, como você falou, né? A laser terapia aí não depende, né, dessa data. A laser terapia pode ser feita em qualquer momento e é uma grande aliada nesses casos, tá? Vou falar um pouquinho aqui dela. Por quê? Né? Quais são os benefícios? A redução de dor, então vai aliviar a dor nessas lesões que podem aparecer, né, dando conforto. Ela vai acelerar a cicatrização, né? Ela estimula a regeneração dos tecidos, controla a infecção, tá? Então, tem uma técnica que a gente usa que pode, sim, controlar essas infecções, tá? Que é a terapia fotodinâmica. A minimização dos efeitos colaterais, então vai reduzir a severidade, né, das lesões, e também a gente usa na prevenção
para prevenir que formem aquelas feridas, né? Então, como que a gente faz isso? No dia que faz a químio, a hora que, né, que o medicamento entra no nosso organismo, ele já começa a alterar a mucosa. Então, nesse dia 1, já pode aplicar o laser. Ah, mas vou aplicar o laser que jeito se não tem nenhuma ferida? Em toda a cavidade bucal, em toda a mucosa. Tá? Então faz a aplicação no dia 1, pula um dia e no dia 3 de novo. Tá? Então é um tratamento muito legal. Ah, aí não vai aparecer nada de lesão? Não. Mesmo assim pode aparecer, mas aí vai ser numa proporção muito menor. Tá? E também o estímulo, o laser também, ele estimula as glândulas salivares. Então, a boca está seca, a gente pode estimular, né, com o laser a região dessas glândulas para elas produzirem mais saliva, né, dando mais conforto aí na cavidade bucal. Certo? E aí agora pensando na odontologia pós-tratamento oncológico, né? Então finalizou ali tudo. Qual é a importância ali, né, desse atendimento? Tanto a rádio, principalmente a rádio, tá? Mas quanto a químio podem causar complicações tardias também, mesmo depois que finalizou. O que pode acontecer? O trismo, que eu falei que é quando não consegue abrir a boca. Aquelas cáries, né, que como a radiação causou, elas vão permanecer ali, né, então é uma complicação tardia. E a osteonecrose, que também, né, como eu expliquei, quando o paciente faz radioterapia em região de cabeça e pescoço, tem casos ali, né, quando faz muitas sessões, que o osso fica tão comprometido que a indicação é não fazer nenhum tipo de cirurgia bucal por 10 anos. Por isso que é importante cuidar antes. Né? Se tiver que tirar algum dente, tira antes, tudo precisa fazer antes de iniciar, certo? E além disso, né, para os pacientes que perderam dentes, é o momento da gente avaliar essa reabilitação, tanto da estética quanto a reabilitação funcional. Né? Para pacientes que tiveram que extrair os dentes e tudo mais, é a hora ali da gente avaliar, se é o caso, né? Que nem um exemplo, um paciente que, dependendo do que ele fez, não vai ser indicado colocar um implante, por ser um procedimento cirúrgico, mas ele pode usar uma prótese removível, né? Isso. Então, mas a gente pode reabilitar de outras formas, né? Que também vai fornecer a estética e a função mastigatória. Certo? Então, esse acompanhamento com o dentista, né, é importante que o dentista faça parte dessa equipe multidisciplinar que está cuidando desse paciente, porque olha quanta coisa a gente consegue diagnosticar antes, para ter um cuidado antes, prevenindo que esse paciente tenha complicações. E mesmo assim que tenha, né, mas que sejam coisas ali mais fáceis da gente resolver, né, que não seja algo suficiente ali para interromper, pausar esse tratamento, que naquele momento é tão importante, certo? Então, nós estamos aqui para isso, né? E meu muito obrigada a todos.